chuchus, tudo bem com vocês? E aí, como está a sua redação? Você está treinando? Fala sério comigo. Todos os assuntos que nós estamos trabalhando na nossa gramática aqui do programa, na aula de língua portuguesa, do programa Fica em Casa Aprendendo, tem a ver com a produção textual. Hoje nós vamos falar das relações de concordância com o nome, no caso, concordância nominal, algumas regras, certo? E é importante porque tem a ver com a competência 1 da redação, tá certo? Então, fica comigo, Cacau Sotero, na nossa aula de hoje. Vamos lá? Vamos ver sintaxe de concordância, algumas regras e, claro, contextualizar. Bom, gente, começando por sintaxe. O que é sintaxe? Eu estou perguntando uma coisa que eu sei que você já sabe, né? Vocês já sabem muito bem o que é a sintaxe, tá? É a área da gramática que se ocupa, acompanha aí, do estudo da disposição das palavras na frase e das frases quando inseridas em um discurso. Lembrando, gente, quando a fala é frase, nós estamos falando da frase completa, envolvendo orações, tá certo? Porque a gente tem frases sem verbo. Então, não dá para trabalhar nesse caso aí dessa construção, tá certo? Então, continua acompanhando aí. Um texto está sintaticamente correto quando as frases estabelecem relação lógica entre si, ou seja, os elementos de uma oração estão dispostos de maneira que nos permita compreender o conteúdo de determinada mensagem. Nós não podemos esquecer isso. Quando estivermos escrevendo, né, sempre eu vou falar de redação, quando você escrever, você precisa estabelecer uma estrutura sintática harmoniosa, coesa, coerente, para que o leitor, o corretor da tua redação, entenda muito bem o que você quer dizer, tá? Então, a sintaxe é a parte da gramática que vai trabalhar isso, tá? Que vai ocupar no estudo da disposição dessas palavras, colocar as palavras certinhas para que tenha sentido. Olha o exemplo ainda. Ó, nós somos capazes de produzir enunciados que obedeçam às regras, tá? A finalidade da comunicação é produzir discursos inteligíveis. A finalidade da língua é comunicar e a finalidade da comunicação é essa produção dentro da inteligência, né? Da nossa inteligência. Cujo significado seja acessível e compreensível. Então, quem fala, fala a alguém e esse alguém tem que entender o que é dito. Olha esse exemplo aqui, ó. Bastante choveu ontem, alagadas ficaram ruas, congestionado ficou o trânsito e o cidade dá em pontos vários. Há sentido nessa construção? E detalhe, essa construção aqui fala de chuva, de alagados, ela é bem real para o dia de hoje, o dia de hoje dessa gravação. Choveu horrores aqui em São Luís. Então, essa construção aqui, ela tem sentido? Não, né? Vamos arrumar esse texto? Ontem choveu bastante. As ruas ficaram alagadas e o trânsito ficou congestionado em vários pontos da cidade. Agora sim, agora o texto está inteligível. Agora as palavras estão dispostas de forma gramaticalmente falando corretas, certo? Ambos os exemplos são compostos pelas mesmas palavras, mas numa delas, no caso a segunda, ficou privada, aliás, a primeira ficou privada de inteligibilidade. Por quê? Seus elementos não foram sintaticamente bem dispostos, tornando-as, no caso, tornando-a agramatical. No sentido negativo, agramatical. Por quê? Porque as palavras foram jogadas numa sequência diferente do entendimento e aí não teve sentido nenhum, certo? A sintaxe é um instrumento indispensável para a correta combinação das palavras nas orações. A sintaxe apresenta subdivisões: a sintaxe de concordância, a sintaxe de regência e a sintaxe de colocação. Conhecê-las é importante para aprimorar a comunicação verbal e escrita. Então, gente, quando se fala de sintaxe, nós temos 3 subdivisões: a sintaxe de concordância, de regência e de colocação. Na nossa aula de hoje, nós vamos falar apenas da sintaxe de concordância. Outras aulas lá na frente trataremos de regência e de colocação, tá bom? O que é sintaxe de concordância?
Bom, gente, a sintaxe de concordância estuda a relação gramatical estabelecida entre os dois termos. Ela pode ser verbal ou nominal. Mais outro caso aí. A sintaxe de concordância ou a concordância pode ser verbal e nominal. Verbal, obviamente, nós vamos falar da relação de concordância com o verbo. E nominal, as relações de concordância com o nome. Hoje, vamos falar apenas das relações de concordância com o nome. Muito embora eu possa falar aqui e ali do verbo. Por quê? Porque é impossível uma construção sintática sem verbo. Então, embora o objetivo da nossa aula seja a concordância nominal, aqui e ali a gente cita alguma coisa de verbo, é natural, tá certo? Concordância nominal. Observe. Os alunos indisciplinados foram suspensos da escola. Regra geral de concordância nominal. Artigo, adjetivo, pronome adjetivo e numeral devem concordar em gênero, masculino e feminino, e em número, singular e plural, com o substantivo ao qual se refere. Então, eu já até falei aqui, quando você for à padaria e comprar pães, a palavra pão é um substantivo e a quantidade de pães que você for comprar, tudo deve estar harmonicamente alinhado aqui, ó. Artigo, adjetivo, pronome adjetivo e numeral. Então, se você comprar um pão, beleza. Mas se passar de um, eu não vou dizer mais pão, eu vou dizer pães. A mesma coisa para real, a nossa moeda. R$ 1, R$ 2. Tem gente que fala, isso aqui custou R$ 5, custou R$ 30, tá? Então, assim, gramaticalmente falando, é uma construção errada. Embora não deixe de haver entendimento, tá certo? Muito bem. As alunas indisciplinadas foram suspensas. Eu vou voltar aqui só para você ver, ó. Os alunos indisciplinados foram suspensos da escola. Mudando alunos para alunas, fica diferente. O artigo muda, o adjetivo também, tá certo? Olha só. As alunas indisciplinadas e suspensas, certo? Então, eu tenho dois adjetivos aí, dois adjetivos vão concordar com o núcleo, que no caso é alunas, que está no feminino e no plural, ok? Vamos avançar. O substantivo é o núcleo, ou seja, é o guia em relação a essas outras palavras. Veja o exemplo. As minhas duas amigas preferidas passaram no concurso. Se trocarmos o núcleo que no caso é amigas, tá? As palavras que vêm concordar, as, minhas, duas e preferidas, concordam com amigas. Mas se eu trocar a palavra amigas, o substantivo já sabe o que é o núcleo, eu mudo para amigos. Aí eu vou ter os meus dois preferidos. Eles mudam, porque, embora continue no singular, mas o gênero é outro. É masculino. Masculino, plural, passaram no concurso. Leia aí comigo. A primeira regra específica é aplicada quando um adjetivo tiver que concordar com substantivos de gêneros e números diferentes. Isso aqui é uma regra. Se estiver posposto, ou seja, depois do substantivo, podemos colocá-lo no masculino, plural, ou concordá-lo com o núcleo mais próximo. Ou seja, quando você tiver um adjetivo que tiver que concordar com substantivos de gêneros e números diferentes dentro de uma oração, e esse adjetivo tiver posposto, ou seja, depois desses adjetivos, eu posso levar tudo para o masculino plural ou concordar com o núcleo mais próximo. Olha o exemplo aqui, ó. Compramos moto e carro. Moto é feminino
e carro é masculino. E o adjetivo é usado. E eu vou flexionar. Pode deixar tudo no plural, usados, masculino plural, ou eu posso concordar com o mais próximo. Quem é o mais próximo? Carro. Então eu posso dizer: comprei moto e carro usados ou compramos moto e carro usado. Regra: quando um adjetivo tiver que concordar com dois substantivos de gêneros diferentes, ele pode ir para o masculino plural ou concordar com o mais próximo, certo? Se estiver antes do substantivo anteposto, devemos concordá-lo com o núcleo mais próximo. Compramos nova moto e carro. Nesse caso, só concorda com o mais próximo. Não existe a outra forma de fazer, levar tudo para o plural, tá? Eu não posso dizer aqui, compramos novas moto e carro, como é o caso do exemplo anterior, tá certo? Outra situação, quando tivermos dois ou mais adjetivos se referindo a um mesmo substantivo. Aí podemos deixá-lo no singular. Olha só. Falo as línguas inglesa e francesa. Ou ainda, eu posso colocar um artigo no singular. Falo a língua inglesa e a francesa. Falo a língua inglesa e a francesa. Aqui é o contrário. Eu tenho dois adjetivos para um substantivo. Então, recapitulando, quando eu tiver um adjetivo para dois substantivos de gênero diferentes, eu posso colocar tudo no masculino plural, né? Quando ele é depois dos substantivo, exatamente. Quando ele vier antes, eu só posso concordar com o núcleo mais próximo, certo? Depois, eu tenho duas formas. Joga tudo para o plural masculino ou concorda com o núcleo mais próximo. Antes, não tem essa história de duas formas, só tem uma. Concorda com o mais próximo. Com o mais próximo que com o núcleo mais próximo. E esse segundo caso é diferente. Quando eu tiver dois adjetivos para um substantivo. Aí eu posso ter duas formas. Eu posso fazer a concordância. Falo as línguas, né? Aí eu boto no plural, inglês e francesa. Ou, se tiver artigo, aí eu deixo no singular. Falo a língua inglesa e a francesa. Outra regra, acompanha aí. Nas expressões é bom, é necessário e é proibido, e ainda similares, o adjetivo vai concordar com o substantivo de duas maneiras diferentes. Se o substantivo não vier determinado pelo artigo ou pronome, o adjetivo vai permanecer invariável. Então, assim, é bom água, é proibido entrada de estranhos. A gente já até falou isso em outra aula. É proibido, é necessário, é importante. Então, assim, se não vier artigo, fica invariável. É proibido entrada, é proibido entrar. É a regra geral, se não tiver artigo. E se tiver artigo? Aí muda. É proibida a entrada de estranhos. É proibido entrada de estranhos. É proibida a entrada. Por quê? Porque vai haver a concordância aqui com o artigo, certo? Então, com o artigo, concorda com o artigo. Sem o artigo, fica invariável, certo? Então, a gente já tem aí quatro situações de regras que você só vai memorizar se você ficar exercitando. Não adianta tentar estudar regras isoladamente. Tem que fazer isso atrelado à leitura dentro de um contexto, tá bom? Então, gente, aí, nesse caso, essas expressões aí que nós já até falamos em aulas anteriores, devem ser importantes para você memorizar. Como é isso? Vou pegar aqui a gramática e ficar memorizando as regras? Claro que não. Tudo isso é na aplicabilidade do texto. Você pode usar essas expressões, sei lá, falando da importância da preservação do meio ambiente. Então, em ocasiões que você precise fazer uma redação, você tem que atentar para a concordância nominal, que pertence à primeira competência
da redação do Enem, certo? É saber se o aluno ele tem domínio das regras gramaticais. Então, eu trouxe aqui só algumas de concordância hoje, né? Falamos do substantivo, que tem que concordar com o adjetivo, tem que concordar com o numeral e tem que concordar com o pronome, tá certo? E quando ele vem antes do substantivo, como é que fica? Ele vai concordar com o núcleo mais próximo. Quando ele vier depois do substantivo, né, posposto, né, é um nome assim mais engraçado, mais interessante de nós usarmos. Quando ele vier depois do substantivo, ele pode ficar no masculino plural ou concordando com o mais próximo, tá? Então, vamos falar aqui da concordância nominal do dia a dia? É na coloquialidade. Coloquialidade, gente, nos dá essa liberdade de falarmos em certas situações da maneira que nós quisermos. Eu gosto de usar o exemplo da padaria. Por quê? Porque o fato de você falar um pão, dois pão, cinco pão, não vai alterar o entendimento do atendente te entregar a quantidade de pães que você quer comprar, ou de pão, ou de qualquer outro produto, certo? Só que nós temos que atentar para o seguinte: existem vícios de linguagem presentes inclusive na música, tá? Então, quando a gente tem habilidade de leitura, faz muita leitura, consequentemente esses errinhos gramaticais, eles serão corrigidos de maneira bem natural. Por quê? Porque você lê bastante, porque você tem familiaridade com a leitura. Agora, se você não tem, é bom ter. Por quê? Porque você vai se deparar aí com uma situação onde você precisa escrever um texto formal e esses vícios presentes na fala vão automaticamente se fazer presente numa redação. Aí o aluno vai perder ponto. O aluno vai acabar sendo penalizado em função de algumas regras que ele acaba passando por cima, vamos dizer assim, tá certo? Então, concordância nominal é muito importante, é interessante que nós aprendamos. Outra coisa, música. Gente, tem uma série de músicas aí que faz essas concordâncias erradas. Concordâncias erradas, né? Olha, eu acabei aqui, ó, vício. Às vezes você fala na pressa, pressa para falar, pressa para escrever, quer escrever rápido, acontece. Não vamos dizer que isso daí não surja numa situação informal. Porém, isso não deve ir para o teu texto, certo? Quando eu falo de música, eu quero deixar bem claro que as músicas têm licença poética, que é uma incorreção na linguagem permitida na arte. Então, na arte pode, mas na hora da formalidade, temos que tomar mais cuidado, certo? Temos que nos ater a certos elementos. Então, eu estava ouvindo uma música há pouco tempo e a cantora, ela fala assim: as meninas em determinada situação, uma música que eu ouvi aí. E aí às vezes até para dar certinho, gente, lá no verso, na questão da métrica, dá para fazer esses pequenos ajustes, porque a licença poética vai dar essa liberdade para o autor, para o compositor. Só que na hora de uma formalidade, aí a gente pode se dar mal. Num concurso público, numa produção textual de vestibular, numa entrevista de emprego, vimos o texto também em entrevista, então a concordância ela é importante para que o aluno não perca ponto. Então, essas expressões aqui, ó, é bom, é necessário, é proibido, já sabe, né? Se não tiver o artigo, ela vai ficar invariável. Então, é proibido escrever errado, é proibido não passar no vestibular, é proibida a permanência em determinados lugares, é proibida a entrada. E aí a gente vai se familiarizando com essas expressões, tá? Quando você sair por aí, preste atenção nas placas, preste atenção no jeito das pessoas se expressarem e tente você mesmo fazer suas próprias correções. Não é legal corrigir o outro, mas é legal a gente também se policiar e tentar se autocorrigir para que a gente melhore mesmo nas nossas práticas de comunicação, certo? Eu acho que tudo isso ficou bem claro, o assunto não é tão longo, mas a gente ficou aqui para contribuir com vocês em mais uma aula de língua portuguesa. Eu fico por aqui. Compliquei?